Olá, meus caros! A partir dessa aula aqui a gente vai dar uma olhada como funciona o Next.js, que é um framework para React que eu gosto muito, estou usando em vários projetos, e a gente vai ver como que a gente usa esse framework, para que serve, quais são as vantagens dessa ferramenta tão legal, que é gratuita, que é open source, sem invalidar todo o conhecimento de React que a gente vem adquirindo até agora. Então eu vou abrir aqui o meu navegador, eu vou abrir aqui o site do Next.js, e a descrição, o slogan aqui é basicamente um framework para usar o React em produção. Então, como eu falei, dá para a gente usar tudo que a gente viu até agora, não vai mudar praticamente nada. Na verdade, o que o Next faz é como se ele fosse uma camada por cima do React, ou seja, ele traz mais coisas para o React, mas o fundamento de criação de componentes, de props, states, React hooks, tudo isso que a gente aprendeu até agora vai ser exatamente a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Essas funcionalidades extras que eu comentei, por exemplo, a funcionalidade de criação de rotas, né? A gente tem outras bibliotecas, por exemplo, deixa eu achar o site aqui, eu acho que é esse aqui, React Router, exatamente, é esse aqui, tá? Que é uma ferramenta, inclusive, muito legal, já usei em vários projetos, que a gente pode criar rotas, né? Ou seja, essas URLs, por exemplo, /web, /guides, /quick start, enfim, né? Essas URLs, posso até mostrar no meu site aqui também, né? Esse site aqui foi feito com o Next.js, então, por exemplo, quando eu clico num post aqui, ele vai mudar a URL lá para mim, tá? E aí eu tô basicamente carregando outros componentes, tudo isso aqui são componentes, tá? O texto é um componente, a criação do vídeo do YouTube, né? A inclusão do vídeo do YouTube é um outro componente, essa parte das tags, enfim, o rodapé, cada um disso aqui são os componentes, e aí a gente quer mostrar componentes diferentes baseado na URL. Então, se eu entrar aqui em sobre, por exemplo, eu mantive o header, né, o cabeçalho e o rodapé, porque eles estão em componentes, e aqui no meio eu usei outros componentes, tudo isso aqui usando a lógica das rotas, tá? E aí a gente tem algumas ferramentas, essa aqui provavelmente a mais famosa no mundo React, tá? Só que com o Next a gente não precisa nem disso daqui, porque uma das coisas que a gente ganha por padrão utilizando o Next.js é justamente as rotas. Vamos então dar uma olhada aqui no site do Next, porque obviamente as rotas são só um pedacinho do que o Next traz pra gente, né? Ele tem várias coisas e estão sempre atualizando com mais coisas ainda. A versão 10 é a versão atual no momento que eu tô gravando essa aula aqui, e tem otimização de imagem, internacionalização, a parte de analytics, tem um monte de coisa interessante. Então vamos lá, né? Deixa eu rolar aqui para baixo. Aqui nessa seção a gente tem uma lista de coisas interessantes os motivos pelos quais a gente poderia ou deveria utilizar o Next.js. Ou Next.js, né? Eu tô falando em inglês porque é o mais comum de chamar, mas se quiser chamar de Next.js também não tem problema. Então, olha só, eu não vou passar por todos eles, tá? Mas eu vou comentar um pouquinho sobre os que eu acho mais interessante. Então, vamos lá, vou começar aqui pelo componente pela funcionalidade de otimização de imagem, né? Quando a gente cria uma imagem da forma tradicional, usando a tag img, com source e tudo mais, a gente tem alguns probleminhas. Primeiro que a gente vai utilizar a mesma imagem para todo tipo de tamanho de tela. E utilizando o Next, ele automaticamente converte as imagens pra gente, inclusive para outros formatos, né? Aqui tem um exemplo de um formato muito moderno, que é o do WebP, que é bastante promovido pelo Google. Então, aqui, exatamente, né? Ele só vai mostrar nesse formato quando o navegador suportar. Se o navegador não suportar, ele faz um fallback para JPEG, por exemplo, que basicamente é suportado por todos os navegadores, virtualmente por todos os navegadores. Então, ele vai tentar melhorar onde ele consegue. Deixa eu pegar mais algum exemplo aqui. Configurações. Aqui ele tem a parte de CDN, né? Não, aqui de domínios, na verdade. Aqui, ó, por exemplo, né? Utilizando o Cloudinary, o Imagex, não sei como é que pronuncia isso aqui e tal. Tem o da própria Vercel, que é a empresa que criou e mantém o Next.js. A gente, inclusive, depois vai ver como é que a gente faz para colocar uma aplicação no ar utilizando a Vercel. Tá? Tem a parte de cache, tem algumas coisas mais avançadas. Aqui, né, o que eu tinha comentado sobre o tamanho dos dispositivos, né, a gente pode colocar o tamanho dos dispositivos e aí ele gera imagens para cada um deles. Então a gente não manda uma imagem de 8K, por exemplo, para um celularzinho de 3 polegadas, não faria sentido, tá? Então, e tudo isso aqui ele faz automaticamente pra gente. A gente coloca uma imagem lá, especifica que essa imagem tem que ser otimizada, é muito simples fazer isso, a gente vai ver na prática, e aí o Next já otimiza isso aí pra gente. Próxima coisa aqui, internacionalização, essa palavra é difícil de falar, ou simplesmente 18N, é só uma forma bonita de chamar, de fazer traduções para as nossas páginas. Então aqui tem alguns exemplos, olha só, inglês americano, francês,
NL eu não sei de onde é. Então são 3 idiomas diferentes para a gente mostrar o nosso site, a nossa página. Pode ser tanto um site quanto uma aplicação web. E aí a gente pode fazer de algumas formas diferentes. Uma delas é colocando um prefixo, né, nas URLs. Então vamos supor que eu tenha lá meu site alguma coisa.com.br/blog. Aí se eu quiser, por exemplo, /fr de francês /blog, vai ficar desse jeito aqui. O NL eu realmente não sei que idioma é esse, mas vai ficar algum outro idioma /blog. E aí ele já automaticamente traduz tudo pra gente. Desculpa, ele não vai fazer a tradução, né? Ele vai permitir com que a gente faça a tradução utilizando Locaos. Então deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Detecção automática, isso aqui também é muito legal porque você não precisa que o usuário vá lá e clique, né? Quero mudar o idioma. Deixa eu ver se aqui no site da Next tem. Não tem. Enfim, tem alguns sites que tem um botãozinho que você vai lá e muda, né? Qual idioma que você quer. Aqui ele também tem uma detecção automática dependendo de onde a pessoa está acessando o seu site ou aplicação. Enfim, nessa área aqui de acessando as informações de Locale, né? Ou seja, as informações locais, a gente vai poder carregar cada um deles, tá? E, de novo, não é que o Next vai traduzir isso aqui pra gente, a gente mesmo tem que traduzir. Então, se eu vou criar um site que eu quero em 3 idiomas, né? Vamos supor, inglês, português e, sei lá, espanhol, eu tenho que escrever as 3 traduções, tá? O que o Next vai fazer é permitir que a gente exiba a informação. Por exemplo, deve ter um exemplo de links aqui embaixo, em algum lugar. Aqui deve ter um exemplo melhor. Aqui, ó, por exemplo, né? A gente coloca o link lá, por exemplo, para FR, e aí ele vai automaticamente buscar a tradução correta para aquela página em específico. Tá? Então ele tem todo esse suporte à internationalization. Analytics é uma função externa à sua aplicação, basicamente é um site dentro da Vercel. Aliás, deixa eu ver se eu tô falando besteira. Deixa eu ver se dá para usar sem a Vercel. Eu acho que não, eu acho que realmente é uma ferramenta que você usa no site deles e ele te dá um score, né? Uma pontuação se a sua página tá rápida, se ela não tá. Basicamente o que tem uma ferramenta do Google muito legal que chama Lighthouse. É basicamente a mesma ideia, tá? Só que aqui, ó, essa ferramenta aqui, que inclusive já vem embutida aqui no DevTools. Se a gente vier aqui em Lighthouse, né, a gente pode gerar um relatório para verificar a performance, acessibilidade, SEO, né, que é a otimização para buscas, tipo Google mesmo, por exemplo. Se a gente quer mobile desktop e tal, e aí tem um botão aqui, gerar relatório, a gente clica e ele gera um relatóriozinho para essa página em específico. O que o Analytics da Next.js, da Vercel faz, né, do Next.js, é basicamente a mesma coisa. Eu não sei se dá para fazer fora da Vercel, que é a empresa, ou se é exclusivo deles, não sei, talvez seja. Mas enfim, de qualquer forma, é uma ferramenta, é uma funcionalidade muito interessante. Aí eles falam aqui que tem 0 de configuração, né? Você basicamente sai usando, você não perde tempo configurando o projeto, você simplesmente adiciona o Next.js e ele já funciona. Aqui é a parte mais fantástica do Next.js, na minha opinião, que é você poder trabalhar tanto com aplicações geradas estaticamente, né? Os SSG, Static Site Generation, ou ainda Server Side Rendering, que é o SSR. Essas siglas são muito confusas, mas funciona mais ou menos assim. Na versão server, é como se você estivesse utilizando um PHP, um Python, um Ruby, no caso Rails, né, para fazer a parte do servidor, ou seja, você renderiza o HTML no servidor, e aí, cada vez que você acessar, você está recebendo uma versão renderizada já dos seus componentes e tudo mais. É muito parecido até com o que a gente já vem fazendo, só que em vez de renderizar no cliente, né, ou seja, no navegador, ele renderiza do lado do servidor. Já o Static Generation, que inclusive é o que eu utilizo para o meu site, funciona assim. A gente cria todo o código e antes de fazer deploy, ou seja, antes de colocar no ar, ele já renderizou tudo isso aqui em tempo de build, né? Antes de fazer o deploy. Então tem esses steps, a gente vai ver cada um deles. Então ele gera o site pra gente estaticamente e depois sim ele coloca no ar. Só que a gente não perde toda a funcionalidade de JavaScript, toda a parte do React, que ele continua, uma vez que a página está carregada, o React domina ali, ele toma conta e começa a trabalhar em cima da nossa página estática, o que é fantástico e, nossa, resolve um monte de problema. Existem outras ferramentas que fazem essa geração estática, né? Tem o Gatsby, que é muito famoso, é esse aqui mesmo, Gatsby.js, tá? Basicamente ele faz a mesma coisa, é muito conhecido também. Eu gosto mais do Next.js, mas é só uma questão de preferência. O Next faz mais coisas, né? O Gatsby, até onde eu sei, ele não faz a parte de server, se a gente precisar.
e ele não tem um monte dessas funcionalidades de otimização de imagem e tal, ou até talvez já tenha, na verdade faz tempo que eu não utilizo ele. Aqui tem até uma comparação, né, de Gatsby versus Next, e é até legal pra gente olhar, né, outras ferramentas, o Jekyll, que é escrito em Ruby, tem o Hugo, que é feito em Go, enfim, tem muitas outras ferramentas desse tipo, mas eu recomendaria fortemente o Next, porque ele resolve todas essas, basicamente todas as possibilidades que a gente tem, né? Se a gente quiser fazer de forma estática, de forma renderizada no servidor, até mesmo o back-end a gente consegue fazer com ele. Vocês vão ver que quando a gente criar um projetinho aqui, ele gera uma pastinha chamada API, que a gente consegue criar funções lá dentro que vão se comportar como se fosse a nossa API, e a gente consegue fazer APIs com rotas, com versionamento, com um monte de coisa interessante. Então, basicamente, você tem a funcionalidade de um back-end junto no mesmo projeto Next, tá? Um projeto só para tudo. Legal, falei bastante dessa parte, vamos ver o que mais que tem aqui. Próximo aqui é esse Incremental Static Generation, que é muito interessante também. Basicamente ele faz uma invalidação dos dados. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Basicamente assim, enquanto... eu queria um exemplo aqui para ficar mais legal. Mas basicamente funciona da seguinte maneira: enquanto ele não, a nossa página, né, a nossa página rodando, nosso projeto com Next.js não sabe se existe uma versão mais nova ou da API ou mesmo dos dados estáticos, ele mostra a versão que ele já tem, a versão cacheada, a última versão disponível. Enquanto isso, por baixo dos panos, ele está fazendo um fetch para tentar buscar a versão mais nova, e aí se existir uma versão mais nova, ele vai lá e atualiza. Então eu vou dar um exemplo real aqui. Imagina que a gente tenha um blog, tá? E aí eu fui lá e publiquei uma notícia, eu publiquei um post contando uma notícia de, sei lá, alguma empresa vai ser vendida, sei lá. Né? Aí é um rumor de uma empresa que vai ser vendida. Fui lá, escrevi um post e publiquei. Aí, sei lá, 3 pessoas acessaram o site, estão lá olhando, lendo minha notícia. Aí nesse meio tempo eu descobri que esse rumor era falso, ele era mentiroso e a empresa não vai ser mais vendida. Então eu vou lá, atualizo o meu post, por exemplo, eu coloco lá no título, né? Eu risco o título e coloco atualização, era rumor, era informação, era fake news, alguma coisa assim. E aí, no texto, eu adiciono mais algumas informações, explicando por que o blog falou uma mentira, blá, 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 enfim, faço a explicação que eu quiser fazer. Quando eu salvar e fizer um deploy, todo mundo que já tiver com o site aberto, o site vai notar que ele vai notar, não, né? O Next tem uma tecnologia para isso. Ele vai verificar que aquela informação está defasada, está desatualizada e vai buscar informação nova e vai mostrar na tela. Tá? Existem formas de fazer isso aí de forma automática, ou se a gente quiser, a gente poderia só mostrar um botãozinho para a pessoa, por exemplo, existe uma atualização nova, clica aqui para recarregar a página. Alguma coisa assim. Tá? Isso aqui é bem interessante, bem útil também. Suporte a TypeScript, que é uma linguagem fantástica, eu gosto muito. Então o Next está pronto para usar TypeScript, se assim você desejar. Fast Refresh, que é o que a gente já vem usando, né, no React, quando a gente cria uma aplicação React utilizando o CRA, né, ou o Create React App, que a gente vem usando em basicamente todas as aulas, Create React App. Quando a gente vai no terminal, digita yarn, Create React App, é esse projeto aqui que a gente está usando. Da mesma forma, o Next também tem suporte a Fast Refresh, que é aquele lance de você salvar o arquivo no seu editor e ele já atualizar no navegador automaticamente. File System Routing, que é o que eu estava falando, né? Cada página que a gente criar lá vai virar a sua própria rota, que é muito legal. A gente também vai ver isso aqui com calma na prática. Rotas de APIs, que eu também já comentei, fazer o back-end dentro da mesma aplicação. Suporte nativo a CSS, muito parecido com o suporte que a gente viu de modules do CSS com o React puro. E Code Splitting and Bundling, isso aqui também é muito legal. Imagina que você tem um site gigantesco, em vez de ele mandar... Porque basicamente, né, se a gente até abrir meu site novamente... Na verdade, assim, você tem um site gigantesco, tá? Então vamos considerar 100% do site. Aí ele vai dividir esse 100% em bloquinhos que ele chama de chunks, que é esse nome aqui. Tudo bem, ele não está usando esse termo aqui também, mas em algum lugar na documentação, aqui, por exemplo, eles usam chunks, tá? Então, assim, a gente tem um site com 100%, né? Então ele vai pegar bloquinhos, por exemplo, 10% aqui, 20 ou 30. Ele vai fazer essa análise de forma inteligente, a gente não precisa fazer nada manualmente. Ele vai dividir isso aqui pra gente, e aí, por exemplo, se ele sabe que um trecho do HTML, do JavaScript é usado em apenas uma página, ele vai deixar esse trecho num chunk diferente, e ele só vai carregar esse pedacinho naquela
aquela página específica, porque aí a página inicial, vamos supor que ela não use aquele JavaScript, né? Então ela carrega mais rápido porque ela não vai carregar aquele trechinho. Tudo isso é feito automaticamente através dessa função aqui de Code Splitting e Bundling. Como vocês podem ver, tem um monte de vantagem, tem mais ainda, tem exemplos de sites que foram feitos aqui, sites e aplicações, né, feitas com Next.js, aqui ó, e-commerce, por exemplo, né, isso aqui já não são mais apenas sites, né, são sites que, são web apps que têm interatividade, que você pode comprar coisas, enfim, são aplicações mais avançadas. Site de viagem, site de marketing, tem... não, isso aqui é provavelmente para eu mandar o meu, é isso? Você pode inclusive compartilhar o seu site, olha só que legal. E bom, basicamente isso aqui foi uma introdução, né, a tudo que o Next pode fazer pra gente. Eu deixei separado um outro site aqui também, um pouco mais simples esse, mas que é open source, chama Contrata-se Devs. Tem até o site aqui, posso abrir ele. É um site que eu deixei open source no meu GitHub. É um site... Cadê a lista aqui? O objetivo desse site é ajudar desenvolvedores a encontrar vagas de programação e ajudar empresas a listarem vagas e contratarem pessoas. Tá? E eu criei esse site para listar vagas, né? Ajudar meus alunos, basicamente foi o intuito, a encontrar vagas de programação. Então esse aqui é o site, é uma página só, basicamente, muito simples. E todos esses dados aqui vêm de um JSON que tem aqui dentro de Source Data Companies, tá? Então aqui, olha só, tem todos os dados e eu transformo esse JSON puro aqui em um site todo bonitinho, com logo e tudo mais, logo de cada uma das empresas, né? As cidades onde as empresas estão presentes e como se candidatar, né? Então tudo isso aqui vem desse JSON, tá? E a gente vai ver basicamente como que a gente faz isso, porque a gente vai criar uma aplicação do zero a partir da próxima aula utilizando o Next.js. E não só vamos criar, como a gente vai colocar em produção depois, utilizando a Vercel, que é a empresa que criou o Next.js.